is our last class of the Grammar Week Advanced. Nossa última aula, e eu sempre fico com um sentimento de já tá acabando, porque nessa semana nós tivemos 5 aulas aprendendo gramática, assuntos gramaticais, nível avançado. Mesmo que você não esteja no nível avançado, você pode aprender muita coisa sim. E cara, estamos na nossa última aula. Hoje nós vamos aprender o seguinte: vamos aprender o gerúndio e o infinitivo passivo e perfeito, além de ver como a gente coloca um objeto entre o verbo e o gerúndio infinitivo. Ingrid, eu não entendi nada. Assista essa aula, não desista dela, porque esse assunto é muito importante. Se você assistiu às outras aulas, cara, você viu a pancada que foi. Tivemos aulas longas, aulas mais curtinhas um pouco, mas nós tivemos conteúdo de inglês passado. Você pôde aprender mais de inglês. Nessa aula não será diferente. Você também vai aprender mais de inglês, então bora lá para nossa aula. Lembrando que você pode baixar o material da aula lá na descrição do vídeo, tem um acesso para você fazer isso. Preste atenção na aula, foca, se você tem alguma dúvida, anota, joga nos comentários depois que eu vou estar respondendo. O importante é você sugar dessas aulas o máximo possível, porque elas não vão ficar para sempre aqui no YouTube. Essas Grammar Weeks que eu faço, se você for olhar e procurar no canal, você não encontra a Grammar Week Elementary e Intermediate, porque eu tirei depois de um tempo, então o mesmo vai acontecer com a Grammar Week Advanced. Elas só vão estar um tempo aqui no YouTube, mas se inscreve no canal, fica por dentro dos conteúdos que tem por aqui, porque tem muita dica, muito ensinamento que vai te ajudar sim com o tema inglês. Então, assiste essas aulas de novo, quantas vezes você quiser, porque elas têm um limite aí para estar aqui no canal. Bora logo para nossa aula. Vamos começar vendo o verb plus object plus gerund or infinitive. Aqui, vamos começar vendo verbo com objeto com gerúndio ou infinitivo. Nós sabemos que quando nós queremos usar dois verbos numa mesma frase, por exemplo, eu quero comer. Essa frase, eu quero comer, pessoas que não sabem muito bem a gramática falariam I want eat, sendo que gramaticalmente falando, o correto é I want to eat. Nós temos uma preposição to aqui entre esses dois verbos. Existem os verbos específicos na qual nós usamos a preposição to no meio deles. I want to eat, I'd like to watch a movie e muitos outros verbos, vamos vê-los aqui. E assim como existem verbos que fazem com que o segundo verbo esteja no gerúndio, mas a sua tradução não é um gerúndio. Por exemplo, eu gosto de comer pipoca. Eu gosto de comer pipoca. I like eating popcorn. Essa é, gramaticalmente falando, a forma certa dessa frase. I like eating popcorn, ok? É errado falar I like eat popcorn. É até aceitável que a pessoa fale I like to eat popcorn, porque você pode escutar isso dependendo do país que você esteja, país em inglês, mas I like eat está errado, ou é I like to eat ou I like eating, mas aqui nós vamos aprender, de acordo com regras britânicas, que o melhor para verbos de sentimento, oh meu Deus, hate, like, love, enjoy, nós usamos o gerúndio no segundo verbo. E pode acontecer que a gente vai colocar um objeto, uma pessoa, no meio desses dois verbos. Por exemplo, eu não sei se está dando para escutar. Deixa eu fechar isso aqui. Tá. Deu uma zoadinha agora de ferramenta de construção. Deixa eu ligar um negócio aqui que eu esqueci. Agora sim, tá melhor. Ok. Então tá, vamos ver aqui o exemplo. Matthew always encourages me to have more funny moments with my family. Isso aqui é o que eu falei. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Ó, Matthew always encourages me to have more funny moments with my family. Olha só que interessante. Ok.
Encourage, um verbo. Have, outro verbo. Nós temos dois verbos nessa frase. O verbo encourage, ele pede o infinitivo. Por isso que nós temos esse to aqui, essa preposição to. Encourage to have. Nós não vamos falar encourage have. Encourage to have. E acontece que eu ainda coloquei um objeto, uma pessoa aqui no meio, certo? Objeto, não sei se você vai lembrar dessas nomenclaturas, mas sujeito é aquele que faz a ação. Verbo é a ação. Objeto é aquele que sofre a ação, certo? Então, Matthew always encourages me to have more funny moments with my family. Matthew always does what? Mateus sempre faz o quê? Me encoraja, encourages me. Encoraja a quem? Me, eu. Até o quê? To have more funny moments with my family, certo? Então, nós temos, sim, verbos onde nós usamos o infinitivo e o objeto aqui no meio. Vamos ver quais verbos são esses? Advise, allow, ask, beg, cause, enable, encourage, expect, force, help, intend, invite, mean, order, persuade, recommend, remind, take ou take time, teach, tell, warn. São alguns verbos onde nós usamos o to infinitive ou então not to infinitive. Se eu quero fazer uma frase negativa, usando essa estrutura aqui, a gente usa o not, certo? Antes do to. E o objeto entre os dois verbos, ok? Nós também podemos, olha aqui, we can use object plus that clause. That e uma clause. Clause significa oração. E o que é uma oração? Oração é uma frase que contém verbo, tá? É uma sentença, na verdade, que contém verbo, certo? Então, aqui, ó, olha só, vamos comparar. Matthew always encourages me that, e aí nós começamos uma nova oração. I should have more funny moments with my family, certo? Então, nós podemos usar encourage me to have, que é verbo, objeto, verbo, ou podemos falar verbo, objeto, that, em uma nova oração, certo? Nós temos essas duas opções. Vamos ler comigo? Bora lá. Quero que você leia comigo. Matthew always encourages me to have more funny moments with my family. Sua vez. Ok. Vamos para o segundo exemplo. Our mom, ou então our mom, no sotaque britânico. Our mom advised Leah to break out with her boyfriend. He's a terrible guy. Então, aqui, o que é que nós temos? Aqui nós temos our mom advised, primeiro verbo, Leah, o objeto, o object, to break out. To é o infinitivo e aqui o verbo que está acompanhando a preposição to, tá? Break out é se separar, acabar um relacionamento. Então, our mom advised Leah to break out with her boyfriend. He's a terrible guy. Nossa mãe aconselhou a Leah a terminar com o namorado dela. Ele é um cara terrível. Vamos ler comigo? A frase toda. Our mom advised Leah to break out with her boyfriend. He's a terrible guy. Ok? Ok? Se eu quisesse pegar essa frase e usar o object plus that em uma clause, poderia ficar Our mom advised Leah that she should break out with her boyfriend, that it is the best for her to break out with her boyfriend. A gente tem várias opções de frases
depois desse that, certo? E aqui, could you teach me to drive? Could you teach me to drive? Aqui nós temos o primeiro verbo, o objeto, o infinitivo, certo? Could you teach me to drive? Could you teach me to drive? Falei comigo. Could you teach me to drive? Ok? Então, lembra, aqui nós temos alguns verbos onde nós usamos o infinitivo, certo? Infinitivo com to plus infinitive. Agora, nós também temos verbos onde nós colocamos o for entre o primeiro verbo e o objeto. With. Vamos ver aqui. Peraí. Com esses verbos, arrange, ask, plan, wait. Com esses verbos aqui, arrange, ask, plan, wait, we put for between the first verb and the object. Então, com os verbos arrange, ask, plan, wait, nós usamos a preposição for entre o primeiro verbo e o objeto. Vamos ver exemplos? Vamos ver exemplos. I can arrange for you to meet my boss. So, you have a job opportunity. O que é que eu estou dizendo aqui? Vamos analisar essa aqui. I can arrange, eu posso arrumar para você, no sentido de conseguir o quê? Eu posso arrumar, conseguir for you, para você, to meet my boss. Meet, nós sabemos que é conhecer, né, uma pessoa pela primeira vez, mas também é, por exemplo, o Meet do Google, né? É uma chamada de vídeo. Então, nós temos meeting também, que vem de meet, que é reunião. Nesse caso aqui, esse meet é do ter uma reunião, certo? Então, I can arrange for you to meet my boss. Eu posso arrumar para você uma reunião. Eu posso arrumar para você conhecer, sabe, o meu chefe. So, you have a job opportunity. Então, você terá uma oportunidade de emprego, certo? Por que nós precisamos do for aqui? I can arrange. Arrange é esse sentido de arrumar, organizar, conseguir algo para alguém. O verbo nos pede algo, é regência, certo? I can arrange for who? Para quem? Para você, for you. To meet my boss, certo? Vamos ver outro exemplo, daqui a pouco você lê comigo. Sorry, but she doesn't plan for you to stop your studies now. Sorry, but she doesn't plan for you to stop your studies now. Desculpa, mas ela não planeja para quem? Para você acabar seus estudos agora, certo? Então, lembra disso. Arrange, ask, plan, wait. Nós usamos o for entre o primeiro verbo e o objeto. Agora, bora ler comigo? Bora lá, a frase toda. I can arrange for you to meet my boss, so you have a job opportunity. E a segunda frase, sorry, but she doesn't plan for you to stop your studies now. Ok? Tudo tranquilo? Nós temos também esses aqui com os verbos want, would like, would love, would prefer, would hate. Segue a mesma regra do infinitivo, certo? Esses aqui são os verbos que nós temos no infinitivo, tá? Estamos apenas vendo no infinitivo agora. A diferença é que, com esses verbos aqui, want, would like, would love, would prefer, would hate, nós não podemos usar o object plus that clause. We can't use object plus that clause, certo? Vamos ver exemplos. Peter would like me to send him more messages. He wants to know me.
more. Olha aqui, o que eu citei no início. He wants to know. Quer conhecer. Se eu quero falar, eu quero conhecer, eu falo I want to know, certo? Want to know. Ele quer conhecer. He wants to know. Agora, eu posso botar uma pessoa aqui no meio. He wants me to know him. Ele quer que eu conheça ele. Quando a gente coloca uma pessoa entre os dois verbos, o sentido da nossa frase muda. Perceba. Agora perceba. He wants to know me more. Ele quer me conhecer mais. Se eu boto esse me aqui no meio, he wants me to know him. Ele quer que eu conheça ele. Então, a posição que o nosso objeto vai estar na frase vai mudar todo o sentido dela, certo? E o que a pessoa está querendo dizer. Então, aqui. Agora, a gente não diz Peter would like that I send him, tá? Isso aqui não existe, certo? Não existe. O que existe é a primeira opção aqui. Vamos ler comigo? Lê comigo a frase toda. Peter would like me to send him more messages. He wants to know me more. Ok? Want e would like, eles têm o mesmo significado. Would like é gostaria, would love, amaria, would prefer, preferiria, would hate, odiaria, digamos assim, certo? Eles estão todos na mesma pegada, por isso que eles estão aqui juntos. Outro exemplo. Grandma wants me to stay with her a couple of months. Grandma wants me to stay with her a couple of months. A avó, né? A avó quer que eu fique com ela alguns meses. Grandma wants me to stay with her. Grandma quer que quem fique com ela? Eu. Deu para pegar? Deu para sentir? Deu para entender? Isso é demais, isso é sucesso. Agora, Opa, falta você ler comigo, né? Lê comigo. Grandma wants me to stay with her a couple of months. Ok? Tudo certo? Agora, vamos ver o verb plus object plus gerund. Ok? Gerund. Agora vamos ver com o gerúndio. Eu falei que verbos de sentimento, né? Like, hate, love. Nós usamos o gerúndio no segundo verbo. Aqui nós vamos ver mais. Dislike, hate, imagine, involve, keep, mind, prevent, remember, risk, stop. Esses são alguns verbos onde nós usamos verb plus object plus gerund, certo? Esses verbos aqui não são o que ficam no gerúndio. São os verbos que estão na frente desses verbos, certo? Olha aqui. Now I imagine Mia dancing in front of a huge crowd. Ó, o imagine tá aqui e o imagine tá aqui. É o nosso primeiro verbo. Quem é o object? Mia. Pode vir o nome de uma pessoa no meio também, certo? E aí o segundo verbo é que vai estar no ing. Então, esses verbos aqui, eles são esses verbos aqui, tá certo? Esses verbos são esses verbos nessa posição. E o objeto pode ser o nome de uma pessoa, tá? E aí, qualquer outro verbo é que vai estar no gerúndio, tá? Now I imagine Mia dancing in front of a huge crowd. Fala comigo. Now I imagine Mia dancing in front of a huge crowd. Eu quero que você se atente a isso aqui. In front of. Aqui nós temos linking. In front of a, certo? Junto ao som. In front of a huge crowd.
certo? Talvez você tenha tido dificuldade para pronunciar essa partezinha, mas ó, in front, esse T a gente não pronuncia ele, in front of, certo? In front of a huge crowd, in front of a huge crowd, ok? Vamos ver o próximo. Do not keep your boss waiting. Keep, ele tá aqui, ó. Do not keep your boss waiting. Go. Fala comigo. Do not keep your boss waiting. Go. Esse assunto ele é bem tranquilo. O que você precisa saber dele é quais são os verbos que pedem o infinitivo e quais são os verbos que pedem o gerúndio. Você só precisa saber disso. Tá certo? E o último exemplo aqui. Could you stop him talking about his trip? It's annoying. Could you stop him talking about his trip? It's annoying. Você poderia parar ele de falar da viagem dele? Você poderia parar ele de falar da viagem dele? É irritante, certo? Então, esse assunto não tem segredo. Stop, primeiro verbo, object e o segundo verbo no ing, porque esse verbo stop pede um segundo verbo no ing. Vamos ler a frase comigo? Could you stop him talking about his trip? It's annoying. Ok? Tudo certo? E para finalizar essa primeira parte, nós temos ainda verbos que o infinitivo é sem a preposição to, certo? Verb plus object plus infinitive without to. E uma observação, esse sinalzinho de mais, a gente fala plus, né? Vida toda nessa aula, nessa semana, eu tenho falado plus, plus. Então, a Disney com maisinho é Disney Plus, certo? E não Disney Plus, ou Plus. O celular, iPhone 8 Plus, certo? É porque os mais recentes é Pro Max, sei lá o que, blá, blá, blá. Mas Plus, pronuncia plus, certo? Quais são os verbos que o infinitivo é without to? Sem. Without significa sem, sem. São os verbos let, make e help. Let, make, help. Observação é que o verbo let, ele pode ter e pode não ter o to, tá? Peraí. Não, é o help. Help can be with or without to. Não let, tá? Eu tava tão feliz porque eu tinha conferido e não tinha achado nenhum erro. Agora eu acho um erro. Mas enfim, bora lá? Let me help your sister-in-law. Sister-in-law é cunhada. Let me help your sister-in-law. Deixe-me ajudar sua cunhada, tá? Theo and Mia can make me laugh. Nessa frase a gente tem 3 verbos. Can, make, laugh. Theo and Mia can make me laugh so easily. Help him. No help é que nós podemos usar ou não usar o to. Help him to organize ou help him organize the dinner table. Certo? Então, aqui não é let, mas sim help. Help me find my glasses. Help me to find my glasses. Me ajude a encontrar os meus óculos. Certo? Então, nós temos essa observação aqui, tá? Vamos ler as frases comigo agora? Let me help your sister-in-law. Theo and Mia can make me laugh so easily. Help him organize the dinner table.
Help him to organize the dinner table. Ok? Como sempre, espaço para exemplos. E agora, nós vamos ver o gerúndio e o infinitivo passivo ou perfeito. Essa semana a gente viu muito, né? Tempos verbais perfeitos. Future perfect, past perfect, as condicionais, que foi a aula de ontem, com perfect tenses, certo? E aqui vamos ver mais uma vez. Já deu para associar aqui o tempo verbal perfect sempre está com o verbo have, certo? Para e pensa comigo. O present perfect. O present perfect. Qual é a estrutura dele? Verbo have ou has com particípio. Ok. O past perfect é o verbo had, que é o have no passado. Had com o past, com o particípio. Como é o future perfect? É o will have com um verbo. Então, aqui, quando a gente tem o gerúndio ou o infinitivo perfect, nós vamos ter o verbo have junto, tá? Ok? Vamos lá. Para que serve o passive, vamos começar com o passive gerund e o passive infinitive, tá? O gerúndio passivo e o gerúndio infinitivo. Para que eles servem? To talk about actions which are done to the subject. Então, a voz passiva é aquela que fala do sujeito. O gerúndio passivo e o infinitivo passivo, digamos assim, eles são tempos verbais, se é que posso chamar dessa forma, onde as ações foram feitas no sujeito. O sujeito sofreu aquela ação e eu estou usando verbos na voz passiva para dizer que foi o sujeito que sofreu aquela ação, tá? Vamos ver exemplos para você entender melhor o que eu estou falando. It's difficult to get promoted in this company. There's a lot of great employees. To get promoted. It's difficult to get promoted in this company. É difícil ser promovido nesta empresa. Tem muitos ótimos empregados. Percebe que aqui nós temos o to. O to com o verbo indica que ele é infinitivo, certo? E o passivo está aqui sendo indicado pelo ED. Olha só que coisa linda. Então, Ingrid, como é que eu vou diferenciar se aquela frase é um passive gerund ou um passive infinitive? Gerund é quando um verbo termina com ing. Infinitivo é quando a gente tem o verbo to. É quando a gente tem a preposição to com um verbo. Tá certo? Então, é assim que a gente identifica o passive gerund do passive infinitive, tá? Aqui, ó. It's difficult to get promoted in this company. There's a lot of great employees. Olha aqui. Mark hates being told he needs to do exercise. Olha só o assunto que a gente viu quase agora. Needs to do. Need pede o infinitivo no verbo que está na frente dele. Então, eu preciso fazer exercícios. I need do exercises. I need doing exercises. Ou I need to do exercises. I need to do exercises. Certo? Então, só uma observação para você ficar mais atento nisso aí. Aqui, Mark hates being, I-N-G. Então, isso aqui é o gerúndio, tá? E o passivo é aqui, ó, representado pelo
told, tá? Vamos ler essas frases comigo agora? Deixa eu apagar esse aqui. Vamos ler as frases comigo. A frase toda, bora lá. It's difficult to get promoted in this company. There's a lot of great employees. Ok? Agora aqui. Mark hates being told he needs to do exercise. Mark, ou então Marcos, odeia quando dizem para ele, odeia ser dito. Ele odeia, sabe, ser dito. Outra coisa também é que hates pede que esse verbo aqui esteja no ing, tá? Uma observação aí para você prestar atenção. Vamos ver outro exemplo? Bora lá. My house needs to be cleaned. O verbo need pede o infinitivo, tá? Na frente dele. Então, é um infinitive. E aqui, ó, olha o ed nos indicando que é um passive infinitive, tá? Lê comigo. My house needs to be cleaned. Ok. Aqui agora. I'm sick and tired of being lied to. I need the truth, please. I'm sick and tired of being lied to. I need the truth, please. Eu estou sick and tired of. Sick and tired é cansada, farto. Eu estou cansada de ser mentida, digamos assim, das pessoas mentirem para mim. O I aqui é o que está sofrendo a ação de being lied to, tá? Então, ó, por que aqui a gente tem um ing? Porque depois de preposições, se a gente usa um verbo, o verbo vai no ing. Anote essa observação. Se eu tenho uma preposição e eu uso um verbo depois de uma preposição, esse verbo vai estar no ing. E aqui nós temos nosso amiguinho ed, que está nos dizendo que é uma passive voice, e essa passive voice está no gerund. Então, é passive gerund, tá? Ok? Tudo certo? Vamos ler essa frase comigo. A frase toda. I'm sick and tired of being lied to. I need the truth, please. Ok? Tudo certo? Vamos lá. Agora, isso aqui foi o passivo, tá? Foi só o passivo. Agora nós vamos ver o perfect, certo? Vamos ver o perfect. Mas você já sabe que o perfect, ele tem o verbo to have, tá? Vamos ver aqui. Perfect gerund or perfect infinitive. O que é que a gente usa eles? Como que a gente usa eles? Want to emphasize that an action is completed or in the past. Certo? Então, nós usamos o gerúndio perfeito e o infinitivo perfeito quando nós queremos enfatizar que uma ação está completa ou que ela está no passado. E nós usamos o verbo to have. Vamos ver exemplos? Vamos lá. Vou botar aqui. The students The students thanked the teacher for having learned the elementary topics pretty well. The students thanked the teacher for having learned the elementary topics pretty well. Os estudantes agradeceram a professora por ter aprendido os tópicos básicos muito bem, tá? Percebe que aqui, e até mesmo no passive, o ing não estava sendo traduzido como ing, porque é apenas uma questão de regra gramatical inglesa, tá? Não significa que a tradução dela no português, né, vai ser ando, endo, indo, por exemplo, tá?
E lembra que eu falei que depois de preposições a gente usa um verbo, o verbo está no ing, certo? Olha aqui, aqui nós temos o verbo have. Então, ele é o perfect. E ele está no ing, então é o perfect gerund, certo? Vamos comparar agora essa frase com o simple gerund. The students thanked the teacher for learning the elementary topics pretty well. Então, às vezes, não tem muita diferença do perfect gerund para o simple gerund. Aqui. Não sei porquê, mas agora o gerund parece aquele... Oh, Gerald! Como é aquele nome que as pessoas tiram resenha? Gerald, acho que é. Mas, enfim. Às vezes, não tem muita diferença do perfect gerund para o simple gerund, tá? O sentido mantém. É apenas uma questão de mais formalidade de falar, digamos assim. Certo? Olha aqui. The students thanked the teacher for having learned the elementary topics pretty well. Agora, se eu falo, the students thanked the teacher for learning the elementary topics pretty well. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, o mesmo sentido. Então, eles não têm muita diferença entre si, tá? Often, there's no difference between the simple gerund or infinitive and perfect gerund infinitive, tá? Então, essa aqui que eu falei. Então, às vezes não tem diferença. Vamos ler a frase comigo aqui agora? Deixa eu apagar aqui. Bora lá. A frase toda. The students thanked the teacher for having learned the elementary topics pretty well. Vamos a alguns detalhes? Esse ED tem som de T. Certo? Som de T. Thanked. Thanked. Certo? Thanked. Ok? E aqui pode ser pretty, ou então pretty. Certo? Você que escolhe. Aqui agora. Esse segundo, lê comigo. The students thanked the teacher for learning the elementary topics pretty well. Ok? Vamos a mais exemplos. I hope to have bought my own house by the end of the year. I hope to have bought. Olha aqui o have nos indicando que é o perfect. Isso aqui também é um verbo no particípio, tá? E aqui, ó, tem o to, então é infinitive, certo? I hope to have bought my own house by the end of the year. Vamos comparar com o simple infinitive. I hope to buy my own house by the end of the year. É a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Então, se não tem diferença, porque eu tô aprendendo? Porque você precisa saber. Vai que você tá assistindo, tá conversando com alguém, escutou numa música, leu num livro, leu num jornal, isso aqui, e você já sabe o que é, tá certo? Então, bora lá. Lê comigo. The entire sentence. A sentença completa. I hope to have bought my own house by the end of the year. Aqui agora. I hope to buy my own house by the end of the year. Ok? Vamos continuar. Perfect infinitive after. Vamos ver. O infinitivo perfeito depois de would like, would prefer, would hate, would love, would rather. Para quê? To talk about an earlier action. Para falar de uma ação recente, certo? Vamos ver exemplos. Lembrando que é o perfect infinitive, tá? Por quê? Porque esses verbos aqui pedem o infinitivo. Nós vimos antes, lá no início, tá? I'd like to have seen Pietro's face at the surprise party. Too bad I wasn't the ticket in that moment. Ingrid, cadê o would? Ele tá aqui, tá?
A abreviação de would é o apóstrofo D. I'd, you'd, he'd, she'd, we'd, tá? Mas nós só fazemos isso com os pronomes, com nomes de pessoas, a gente não faz, não. I'd like to have seen. Aqui está o perfect infinitive, certo? Eu gostaria de ter visto a cara de Pietro na festa surpresa. Pena que eu estava na cozinha no momento. Então, essa ação aqui já aconteceu. Already happened, tá? Essa ação já aconteceu. Agora, se eu falo I'd like to see Pietro's face at the surprise party, é que I'd like to see, eu gostaria de ver. Tipo, ainda consigo ver, tá? Então, tem essa diferença aí. Olha aqui. I'd love to have seen the Great Wall, but we didn't have time for that. Aqui. We'd love to have seen. Nós gostaríamos de ter visto a Grande Muralha? É assim em português? É, Grande Muralha da China. É. Então, nós gostaríamos de ter visto a Grande Muralha. Tipo, a gente estava na China, a gente visitou os lugares, mas we didn't have time. A gente não teve tempo para ver the Great Wall, a Grande Muralha. Então, a gente tem essa diferença aí quando usa o perfect infinitive com esses verbos. Would like, would prefer, would hate, would love, would rather. Certo? É tipo, já aconteceu, mas eu não tive a oportunidade de fazer aquilo. Tipo, sabe? Ok? Então, vamos pronunciar essas frases? Bora lá. Aqui. A frase toda. I'd like to have seen Pietro's face at the surprise party. Too bad I wasn't the kick in that moment. Aqui. I'd like to see Pietro's face at the surprise party. Ok, muito bem. E aqui. We'd love to have seen the Great Wall, but we didn't have time for that. Ok? Tudo certo? Faz exemplos aqui, tá? Área dos exemplos. Faz exemplos. Cara, é isso. É isso. É isso. Chegamos ao final da Grammar Week. E nesse ano de 2021, eu fiz o nível básico, intermediário e avançado. Essa provavelmente foi a última edição do Grammar Week. Eu vou fazer novas imersões, mas nessa pegada, essa foi a última imersão. E eu tô tipo, uau! Foram meses de preparação, de fazer conteúdo, fazer material para vocês. Mas não fique triste só porque essa é a última do Grammar Week. Virão outras imersões para ajudar vocês ainda mais e mais, porque esse é o intuito, ajudar vocês mais e mais. Agora, você pode continuar estudando inglês e deve fazer isso. Vai na descrição do vídeo, tem mais informações, mais materiais que você pode estar usando, que você pode estar pegando para você intensificar seus estudos, certo? Então, vai lá na descrição, aproveita tudo que eu estou disponibilizando para vocês, porque se eu estou disponibilizando para vocês é porque é bom e tem alguma serventia. Então, esse foi o nosso Grammar Week Advanced. Sempre fico assim com o coraçãozinho não querendo terminar, mas nós temos que dar tchau, tchau, porque coisas melhores virão. So, I really hoped you could learn more and more things in English and about English. And that's it. Bye bye.